Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer a minha jornada, uma mulher que perdeu tudo: a casa, a fortuna e até o amor da própria filha. Mas o destino, com sua forma misteriosa de ensinar, a conduziu a uma verdade que transformou completamente sua vida. Prepare-se para uma história profunda, cheia de emoção, dor, recomeço e fé. Uma história sobre como o amor e a verdade sempre encontram um caminho de volta. Antes de começarmos essa história, eu te convido a fazer algo simples, mas muito importante. Verifique se você já está inscrito aqui no canal e conte para mim, nos comentários, de onde você está assistindo essa história de hoje. É sempre emocionante saber até onde as nossas palavras chegam. Meu nome é Lúcia Mendes, tenho 76 anos e durante boa parte da minha vida fui conhecida como uma mulher forte. Fiquei viúva há 4 anos e desde então minha vida se resumia à minha filha, Camila, e aos meus 2 netos, Pedro e Helena. Eu achava que tínhamos uma relação sólida até a noite do último Natal. Aquele 24 de dezembro estava particularmente quente. Cheguei à casa da minha filha com o coração cheio de amor, carregando um panetone artesanal que eu mesma fiz, um presente para cada um e uma garrafa de vinho guardada há anos. O portão estava aberto e o som de risadas ecoava da varanda iluminada. Entrei sem imaginar que aquela noite mudaria o rumo da minha vida e da de Camila para sempre. Vovó! Gritou Helena, correndo em minha direção. O abraço dela era tudo o que eu precisava. Pedro, mais reservado, sorriu de longe, mas o sorriso de Camila não estava ali. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou o olhar, fingindo estar ocupada com a mesa. Oi, mãe. Chegue cedo, né? Disse, seca, como se minha presença a incomodasse. Achei estranho. Talvez estivesse nervosa com os preparativos. Só que a estranheza aumentou quando percebi um detalhe. A mesa estava posta para 10 pessoas, embora a família fosse de 5. Esperando mais alguém? Perguntei, tentando disfarçar a curiosidade. Camila hesitou. Sim, convidei o seu ex-sócio, Álvaro, e a mãe dele. Eles vão passar o Natal conosco. Senti o chão balançar. Álvaro Torres, o homem que tentou me tirar tudo há 10 anos, o mesmo que quase destruiu minha empresa. Antes que eu pudesse reagir, a campainha tocou. E quando ele entrou, de terno branco e sorriso cínico, acompanhado de uma senhora que me olhou como se eu fosse um incômodo, percebi que aquele jantar seria uma armadilha. Tentei me manter serena, mas a tensão crescia a cada minuto. Até que chegou o momento que me marcaria para sempre. Quando me sentei, como sempre, ao lado de Camila, ela colocou a mão no meu ombro e disse friamente: Mãe, esse lugar é da dona Celina hoje. Por favor, sente-se em outro. O silêncio se espalhou como uma onda fria. Por um instante, achei que fosse brincadeira, mas o olhar de Camila não deixava dúvidas. Quando hesitei, ela me empurrou com força suficiente para me fazer cair no chão diante de todos. O som do copo quebrando, o ar preso na garganta, os olhos dos meus netos arregalados. A humilhação foi tamanha que o tempo pareceu parar. Naquele instante, percebi que o amor de mãe tem limites, e o dela havia acabado. Mas o que ela não sabia é que naquela mesma noite eu mudaria o destino dela para sempre. Depois daquela noite, o silêncio entre mim e Camila foi absoluto. Ela não me ligou, não mandou mensagem, nem perguntou se eu cheguei bem. Mas, para ser sincera, eu também não teria o que dizer. Passei os dias seguintes sozinha, caminhando pelos cômodos vazios da casa antiga que herdei dos meus pais. Era uma casa grande, com janelas altas e cheiro de madeira velha, o tipo de lugar que carrega vozes do passado. No início,
O silêncio me esmagava. Eu acordava cedo, preparava o café e olhava para a cadeira vazia onde Raul, meu falecido marido, costumava sentar. O som da chaleira era o único diálogo que me restava. Mas o pior era a dor de ter perdido minha filha viva. A morte é dura, mas tem uma lógica. A ingratidão, não. Dias depois, recebi uma visita inesperada. O carteiro. Ele me entregou um envelope simples, sem remetente. Dentro havia um bilhete e um conjunto de chaves. A caligrafia era de Raul. Lúcia, se um dia o silêncio for maior que a tua força, volte para a casa do campo. Lá há mais respostas do que perguntas. E um pedaço de mim te espera. Chorei como há muito tempo não chorava. Aquela casa de campo ficava a cerca de 2 horas da cidade. Uma propriedade antiga, quase esquecida, onde Raul passava alguns finais de semana quando queria pensar em paz. Eu nunca entendi o motivo daquele apego. Na manhã seguinte, arrumei poucas roupas, coloquei uma mala no porta-malas e fui. A estrada era estreita, cercada por árvores que se curvavam com o vento. E quanto mais eu me afastava da cidade, mais sentia algo diferente dentro de mim. Uma mistura de medo e alívio. Quando cheguei, a casa parecia ter parado no tempo. A pintura descascada, as janelas empoeiradas e o portão enferrujado. Empurrei a porta com cuidado. E o rangido foi como um sussurro do passado. Lá dentro, nada havia mudado. As cortinas de linho, os móveis antigos, o cheiro familiar de madeira misturado com terra úmida. Era como se Raul tivesse saído apenas para comprar pão. Acendi uma lamparina e comecei a explorar os cômodos. E então, em cima da lareira, encontrei algo que me fez estremecer. Uma foto minha e de Camila, ainda criança, emoldurada, e ao lado, um envelope selado com cera vermelha. No verso, escrito à mão: "Abra quando estiver pronta para a verdade." Naquele instante eu soube. Raul nunca me deixou completamente. E o que estava escondido naquela casa antiga poderia mudar tudo o que eu acreditava sobre ele e sobre Camila. Passei dias tentando reunir coragem para abrir o envelope. Ele ficava ali, sobre a lareira, como um olhar silencioso me observando. Toda vez que eu o tocava, minhas mãos tremiam. Até que, numa manhã fria, resolvi enfrentar o que quer que fosse aquela verdade. Sentei-me à mesa da cozinha, com uma xícara de café já frio, e quebrei o selo de cera com a ponta de uma faca. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma pequena chave dourada. A letra era de Raul, firme, inclinada, como se ele tivesse escrito com calma. Minha querida Lúcia, se esta carta chegou até você, é porque a vida seguiu seu curso e talvez eu já não esteja mais aí para explicar o que fiz. A casa que agora te abriga guarda mais do que memórias. Há nela algo que pertence somente a você. Procure no quarto dos fundos. O chão esconde o que nunca coube em palavras. Com amor eterno, Raul. Meu coração disparou. Levantei-me com a carta nas mãos e caminhei até o quarto dos fundos. Era o cômodo mais antigo da casa, com tábuas largas e uma janela voltada para o pomar. O sol da manhã entrava em feixes de luz, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Comecei a bater levemente no chão, até ouvir um som oco. Ajoelhei-me e, com a ajuda de uma espátula, consegui levantar uma das tábuas. Debaixo dela, encontrei uma pequena caixa de madeira, envolta em tecido velho. Usei a chave da carta para abri-la. Dentro, havia um maço de papéis, uma fotografia antiga e um medalhão. Na foto, eu e Raul, ainda jovens, e, atrás de nós, o mesmo portão da casa antiga. Mas o que realmente me deixou sem fôlego foram os documentos, contratos de terras, títulos e certificados, todos em meu nome. E junto deles, uma carta mais curta, dobrada com cuidado. Lúcia,
Eu precisei esconder o que era seu. Tive medo que a ganância de nossa filha destruísse o que construímos. Esta casa é o seu refúgio e também a sua herança. Cuide dela, como sempre cuidou de nós. As lágrimas caíam sem controle. Raul não me havia traído. Ele havia me protegido, da própria filha, da ambição e talvez até de mim mesma. Senti uma mistura de culpa e gratidão. Por todo o tempo que duvidei, por cada lágrima derramada à toa. Aquela casa, que antes parecia um castigo, agora era um símbolo de amor e sabedoria. Fechei a caixa e olhei ao redor. Cada parede, cada móvel parecia ganhar um novo sentido, mas dentro de mim, um novo conflito nascia. Camila nunca soube disso, e parte de mim queria que ela soubesse. Foram dias de silêncio depois da descoberta. Eu mal conseguia dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Raul sorrindo, como se me dissesse: agora você entende. Mas junto da gratidão, crescia dentro de mim algo mais, uma necessidade de encarar Camila, não por vingança, mas porque eu precisava olhar nos olhos da minha filha e entender onde exatamente eu a tinha perdido. Peguei o ônibus até a cidade. Fazia meses que não via Camila. O apartamento dela, que antes era um reduto de luxo e ostentação, agora parecia um cenário de abandono. Cortinas cerradas, copos vazios sobre a mesa e um silêncio pesado demais para um lar. Ela atendeu a porta com olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito e o mesmo olhar orgulhoso. Só que, agora, havia medo por trás. Mãe? Perguntou, surpresa, como se não acreditasse que eu tivesse coragem de aparecer. Podemos conversar, respondi. Entramos. O ar estava impregnado com o cheiro de desespero e perfume caro. Camila tentou disfarçar, mas notei contas espalhadas pelo sofá, envelopes de cobrança e uma pilha de papéis com um timbre de bancos. Veio me ver ou veio me julgar? Ela perguntou com ironia. Vim te entender. Ela bufou e cruzou os braços. Entender o quê? Que papai me amava mais? Que você ficou com a casa velha porque ele sabia que não saberia cuidar de nada melhor? Respirei fundo e tirei da bolsa a fotografia antiga, aquela em que Raul e eu estávamos sorrindo diante da casa. Coloquei sobre a mesa. Ele não te deu a casa porque não confiava em mim, Camila. Ele me deu porque confiava demais. Essa casa guarda o que ele não queria que você destruísse. Ela me olhou confusa, depois curiosa. Peguei também um dos documentos e o coloquei ao lado da foto. Raul registrou todas as nossas terras no meu nome. Ele quis proteger o que era da família, não esconder de você. Mas você preferiu acreditar que tudo se resumia a dinheiro. Por um momento, o silêncio cortou o ar como uma faca. Camila olhou para os papéis, depois para mim. A máscara de arrogância se desfez. Eu não sabia, murmurou com os olhos marejados. Senti uma dor antiga apertar meu peito. Ela era minha filha, mas parecia uma estranha. Eu a vi crescer, vi seus primeiros passos, ouvi suas primeiras palavras, e agora ali estava, quebrada pela própria ambição. Apenas disse: o amor, Camila, é a única herança que não se perde, e foi isso que você deixou escapar. Ela começou a chorar. Mas eu não consegui me aproximar. Ainda não. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar antes do abraço. Depois daquele dia, voltei para a casa antiga com o coração apertado. A conversa com Camila havia mexido comigo mais do que eu imaginava. Era como se eu tivesse aberto uma ferida antiga, mas, ao mesmo tempo, tivesse deixado o ar entrar para que ela começasse, enfim, a cicatrizar. Nos dias seguintes, mergulhei no silêncio da casa. Cada canto parecia mais vivo agora que eu sabia a verdade. A madeira das paredes, antes triste, parecia respirar comigo. O vento que atravessava as janelas trazia uma paz que há muito eu não sentia.
comecei a escrever. Pegava um caderno antigo e anotava tudo: lembranças, sentimentos, fragmentos de conversas com Raul que o tempo não levou. Era como se ele ainda estivesse ali, guiando cada palavra, me mostrando que ainda havia muito a viver. Aos poucos, percebi que eu também havia mudado. A mulher que chegou ali derrotada, expulsa da própria casa, não existia mais. Agora, eu me sentia dona do meu destino e de uma força que nem eu mesma sabia que tinha. Passei a cuidar do jardim com o mesmo carinho que Raul tinha. Plantei flores novas e, a cada broto que nascia, sentia que algo dentro de mim também florescia. E toda manhã, antes do café, eu olhava para o retrato dele e dizia: eu entendi, Raul. Você quis que eu voltasse a viver, não apenas a existir. Um dia recebi uma carta. Era de Camila. Com letras trêmulas, ela escreveu: Mãe, desde que a senhora veio aqui, não consigo parar de pensar em tudo o que fiz. Eu deixei o orgulho me cegar. Eu não sei como recomeçar, mas quero tentar. Se a senhora ainda me quiser por perto. Li e chorei. Não de dor, mas de alívio, porque no fundo eu esperava por aquele gesto. Fiquei em silêncio por alguns minutos, olhando o horizonte. Depois escrevi uma resposta simples: Filha, a porta dessa casa nunca se fechou para você. Às vezes, o destino precisa nos afastar para que possamos nos reencontrar. Naquele instante, percebi que a verdadeira herança que Raul havia deixado não estava nas terras nem nos papéis guardados no porão. Estava ali, nas entrelinhas da vida, no perdão, na coragem e na capacidade de recomeçar. A casa antiga, que um dia foi símbolo de abandono, agora era meu lar. E dentro dela eu aprendi que o amor, quando é verdadeiro, resiste até ao tempo. Alguns dias depois da minha carta, ouvi o som de um carro estacionando em frente à casa antiga. Meu coração disparou. Quando olhei pela janela, vi Camila parada junto ao portão, com uma mala pequena nas mãos e o olhar baixo. Tão diferente da mulher altiva que me expulsou de casa meses atrás. Abri a porta devagar e, por um instante, ficamos apenas nos olhando. O vento frio passou entre nós, carregando memórias e silêncios. Mãe, ela disse com a voz trêmula. Não, eu não sabia se a senhora ainda queria me ver. Dei um passo à frente. Não respondi de imediato. Apenas toquei o rosto dela e percebi o quanto estava magra, cansada, com os olhos marcados pela dor. Camila, o amor de mãe não tem chave, filha. Ele sempre fica aberto, mesmo quando a porta parece fechada. Ela desabou em lágrimas e me abraçou com força. Senti o coração dela bater acelerado contra o meu peito, como quando era criança e tinha medo de trovoadas. Ficamos ali por longos minutos, sem dizer mais nada. Às vezes, o perdão não precisa de palavras, só de presença. Camila passou alguns dias comigo. Ajudou a limpar o quintal, arrumar os móveis e até fez o café do jeito que Raul gostava. Era estranho vê-la ali, tão simples, tão humana, tão arrependida. Certa noite, sentamos na varanda iluminada pela lua. Ela me contou tudo, sobre as dívidas, as falsas amizades, as humilhações. E no final disse: Mãe, eu achei que o dinheiro me faria livre, mas ele só me prendeu. A senhora sempre foi mais rica do que eu, mesmo quando perdeu tudo. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Filha, a riqueza verdadeira é o que a vida não pode tomar. E eu aprendi isso aqui, nessa casa antiga que o destino me devolveu. Naquela noite, dormimos em paz. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre nós não era vazio, era reconciliação. Os dias foram passando tranquilos. Camila continuou comigo, ajudando na horta, pintando as paredes descascadas e redescobrindo pequenos prazeres da vida simples. Às vezes, ficávamos horas conversando sobre o passado, rindo de memórias antigas, chorando em outras. Eu percebia, nos olhos dela,
a mulher que eu sempre soube que existia, mas que o orgulho havia escondido. E no fundo, sentia que Raul também estava ali, guiando aquele reencontro. Certa tarde, enquanto arrumávamos o sótão, encontramos uma caixa de madeira. Dentro havia um diário antigo de Raul. Camila o abriu com cuidado e leu em voz baixa. Se um dia a vida nos separar por enganos ou distâncias, espero que Lúcia e Camila encontrem o caminho de volta, porque o amor é a única herança que não se perde. Camila parou de ler e me olhou com os olhos marejados. Eu segurei a mão dela e apenas disse: ele sabia. Sempre soube que a vida ia nos ensinar da forma mais dura, mas também mais bonita. Aquela noite foi silenciosa, mas não triste. Enquanto o vento balançava as cortinas, pensei em tudo o que vivi: a dor, a perda, o abandono e a volta. Compreendi que o tempo não leva tudo. Ele devolve quando estamos prontos. E percebi que a casa antiga, com suas janelas rangendo e cheiro de lembranças, era muito mais do que um lugar. Era um espelho da minha alma, quebrado, restaurado e agora em paz. Hoje, quando caminho pelo jardim da velha casa, sinto o cheiro das flores que plantei com minhas próprias mãos. Elas florescem em silêncio, assim como eu floresci depois de tanta dor. Camila está ao meu lado novamente, não como aquela mulher arrogante e distante que um dia me feriu, mas como a filha que o tempo me devolveu. Ela aprendeu a viver com menos, e eu aprendi a viver com mais paz, mais fé, mais amor. Às vezes, quando o sol se põe e a luz dourada invade a varanda, eu fecho os olhos e ouço o eco da voz de Raul. Parece que ele ainda sussurra entre o vento e as folhas das árvores. Você nunca esteve sozinha, minha Lúcia. Eu só precisei te mostrar quem você era. E eu sorrio. Porque agora entendo. Tudo o que vivi, a perda, a traição, o abandono, foi o caminho que o destino escolheu para me ensinar a recomeçar. O sofrimento me quebrou, mas também me moldou. E percebi que a vida não tira o que é nosso, ela apenas nos afasta do que não precisamos mais. Camila e eu costumamos sentar juntas na varanda todas as tardes. Falamos sobre Raul, sobre o passado e também sobre o futuro. Ela sempre me diz: mãe, o que a senhora tem nessa casa é o que ninguém pode comprar. E é verdade. Nesta casa antiga, encontrei a mim mesma. Aprendi que a solidão pode ser um lar que o perdão pode curar e que o amor, o verdadeiro, nunca morre. Hoje, quando olho para o céu, não peço mais resposta, apenas agradeço. Por ter vivido o suficiente para entender que cada dor traz uma semente de recomeço. O destino sempre revela a verdade. E quem age com o coração nunca perde, porque no fim, o que realmente importa não é o que tiram de nós, mas o que o tempo nos devolve quando aprendemos a recomeçar. Que essa história te lembre, assim como lembrou a mim, que Deus transforma até a dor mais profunda em um novo começo. Basta ter fé e coragem para seguir.